Você já parou para se perguntar se você pode confiar nos seus próprios olhos? O que eu quero dizer com isso? E se você não pudesse enxergar aquilo que realmente está sendo exibido? Como que você calibraria o seu monitor utilizando seus próprios olhos? Pois é, muita gente faz isso e é nesse vídeo que eu vou explicar um pouco mais sobre como você pode realmente ter a precisão na calibração do seu monitor. Então vem comigo. Fala pessoal, Henrique Ribas com vocês e eu estou aqui junto à Corales que me trouxe um equipamento essencial para você que é fotógrafo, videomaker ou qualquer pessoa que precisa ter a acuidade precisa daquilo que o seu monitor está exibindo. Por que eu iniciei o meu vídeo falando sobre a configuração, o equilíbrio ou a confiança dos nossos olhos? Configuração é engraçado a gente falar assim, né? Mas querendo ou não, nós somos configurados de alguma maneira geneticamente. Agora, como que eu posso confiar nos meus olhos? Muitas pessoas têm um certo nível de daltonismo. Eu vou colocar aqui do lado algumas imagens e você vai perceber o quanto que você consegue enxergar todas essas imagens. Então deixa aqui no comentário quais foram as imagens que você conseguiu ver e agora eu vou colocar os seus respectivos resultados. Repara só se você realmente teve o sucesso nesse encontro. Pode ser que você tenha 100% de sucesso, pode ser que você tenha quase nenhum sucesso. Eu mesmo não enxergo certas coisas. Eu tenho um certo nível de daltonismo e eu assumo isso, mas a questão é que eu aprendi a lidar, primeiro, com a parte tecnológica e a equilibrar o meu olho para poder entender o que eu realmente estou ou não enxergando. Eu não troco um verde com vermelho, como grande parte das pessoas acham que os daltônicos são, mas na verdade a gente tem umas características que podem ter vários níveis, sendo que um dos mais elevados talvez, eu não sou médico para afirmar sobre isso, é ter a questão voltada para enxergarmos em preto e branco, que é um certo nível de daltonismo. Voltamos ao nosso tema. Por que eu coloquei essas informações? Elas são, digamos assim, através de um dos testes que é feito por oftalmologistas para identificar certos graus de daltonismo. A questão é, nós não podemos 100%, mesmo que você tenha enxergado tudo 100% aqui, confiar nos nossos olhos. Isso com relação ao equilíbrio e à calibração dos nossos monitores. Por que isso? Porque simplesmente eu estou em um ambiente preparado, seja de bom ou de mau grado, que vai me trazer informações que possam não ser perfeitas para o que eu estou enxergando. Às vezes a iluminação do seu ambiente, às vezes as paredes, as cores, a luz incidente, tudo isso vai influenciar para que o que você está exibindo no seu monitor possa não ser 100% aquilo que vai ser impresso no papel. E aí, diante disso, eu trouxe um equipamento que vai realmente trazer a precisão que você necessita para que você não tenha mais problemas junto ao seu impressor, seja de álbum, seja gráfico, ou seja do que quer que seja, ou você de vídeo, para você ter a certeza que você está trazendo a certeza dos pontos de equilíbrio de luz e de cor no ato da exibição do seu material. Diante disso, nós temos vários programas que possam fazer isso, digamos, visualmente. O próprio Windows e o Mac, eles têm dentro da estrutura interna do sistema operacional aplicativos que possam fazer o seguinte: olha, se você enxergar agora uma determinada sombra, mexa esse sliderzinho aqui até que essa sombra tenda a parecer que ela não existe. Ou faça isso para que você não tenha contraste. Ou faça isso até que você enxergue um determinado objeto. Tem vários que fazem isso. E você acompanha e você pode chegar em bons resultados, mas não precisos. Principalmente se você está hoje tendo problemas no ato da sua impressão ou da exibição dos seus vídeos. Então, utilizar desse tipo de software pode sim te facilitar. São softwares muitas vezes gratuitos, como os próprios que vêm junto ao sistema operacional, mas não é um meio profissional. Vamos entender uma coisa? Você se dedica tanto a comprar o melhor equipamento fotográfico, as melhores lentes, por que agora não está na hora de você virar os olhos para aquilo que é a exibição da finalização do seu material? Bom, a gente tem monitores de N qualidades, monitores esses que podem ou não estar te trazendo problemas. Monitores de notebook normalmente têm uma qualidade muito baixa. E desculpe estar falando isso, eu tenho os notebooks, inclusive da Apple, que são, digamos, supostamente excelentes, mas eles têm certas deficiências de exibição. O próprio iMac, que eu usei aqui para calibrar, ele não tem uma perfeição como, por exemplo, os monitores da ASUS, da Dell em Premiere Color, por exemplo, ou da Bank, que eu gosto tanto como o SW270C ou o SW2700PT, ou até mesmo a linha PD2700, que são equipamentos de alto nível e que variam um pouco o volume de quantidades de cores que a gente precisa. Paralelamente a isso,
nós temos o nosso ambiente. Estar bem ambientado é de grande importância. Nós temos lâmpadas específicas que vão ambientar o seu local para que você não tenha incidência de tons que, quando você estiver tratando uma foto, esse tom não, digamos, caracterize a sua imagem. Por exemplo, se eu estiver aqui agora trabalhando com uma luz muito amarela, essa luz muito amarela ela vai incidir em relação ao meu monitor, e às vezes eu vou estar inserindo tons de equilíbrio de branco mais frios para equilibrar uma coisa que nem sequer era necessário, porque o meu ambiente está me trazendo isso. Imagina se aqui atrás tivesse uma parede vermelha e eu estivesse trabalhando exatamente com o monitor na minha frente, o que você acha que aconteceria? O vermelho iria, digamos, popular de dados à nossa visão, nosso olhar precisaria equilibrar, acharíamos que a imagem está extremamente avermelhada, inseriríamos ciano, que é um tom oposto, para poder trabalhar em cima disso, e novamente estaríamos inserindo algo que não é a realidade. Então a gente já falou de alguns pontos: o ambiente, os nossos olhos, as luzes. E aí? E vamos supor que eu esteja num ambiente relativamente equilibrado. Um ambiente nem tão claro, nem tão escuro, paredes mais neutralizadas, possíveis brancas, cinzas, ou se você tiver, digamos, uma real necessidade, utilizar de tintas num padrão bem específico, como as Mansell N8 e N6, que são tintas um pouco mais cinzas claras ou escuras, que tem a certeza que não há variação absolutamente nenhuma de tons de cores nela. Se você quer evoluir um pouco mais também, lâmpadas como as GTI, como a GE Chroma 50, ou até mesmo o kit de lâmpadas de LED da própria Corallis, que lá você vai ter especificamente uma solução muito boa e barata junto à Corallis para poder ambientar a sua estrutura. Agora, se você realmente está afim de ter cada vez mais, diante desse ambiente preparado, a certeza do que você está exibindo, bom, você precisa de um objeto como esse, um colorímetro. Pois é, nós temos duas casas de colorímetro ou de medidores de luz incidente, que é os colorímetros e os espectrofotômetros. Os espectrofotômetros eles são voltados para você fazer também a medição de tintas de luz refletida, como por exemplo um papel ou uma impressora, etc. Você faz uma impressão, você tem um chart, que é um bloco de cores, e esse equipamento vai passando em cima para você poder ter exatamente essa precisão. Mas nós estamos falando de monitor, luz, luz incidida, ou seja, luz que emite. Né? E aí, a partir desse momento, a gente precisa de um equipamento que é como se fosse um olho digital, que irá comparar as cores que ele está exibindo naquele local com uma tabela normatizada. E essa tabela normatizada já está preparada para falar: olha, o seu monitor está exibindo um verde muito cintilante, vamos diminuir um pouco a saturação, diminuir um pouco o brilho, já o azul está ok, já o vermelho está puxando um pouco para o amarelo, o laranja está puxando muito para o vermelho, olha, tem muita saturação nesses tons. Tudo isso vai ser equilibrado junto com o equilíbrio também do seu ambiente, porque ele tem o potencial de saber quanto de luz, digamos, a mais ou a menos que você tem. Vai te sugerir uma medição com relação à estrutura do seu monitor com relação ao brilho, contraste, e se você estiver utilizando de monitores mais preparados, como os já citados anteriormente, você vai ter a possibilidade de trabalhar nos canais R, G e B para equilibrar ainda mais toda essa estrutura, tudo com a indicação de um equipamento próprio que vai te falar: faça isso, faça aquilo, e você vai ter um bom resultado. É importante entender que nós temos hoje 3 tipos de produtos, no caso i1 Display: o Studio, Pro e o Pro Plus. Qual que seria o mais ideal e mais adequado para você? A gente está falando de níveis iniciantes, avançados e ultra avançados, para não falar que é intermediário e avançado na verdade. Mas na verdade, realmente, o Pro, que é esse entre os dois, já é um nível avançado. E quando a gente fala do Pro Plus, é um nível além do avançado. Qual que é a diferença do Pro para o Pro Plus? Basicamente, ele vai estar captando a possibilidade de você medir luz em monitores que transmitem muito mais intensidades de luz. Eles medem isso em nits. E nessa tabelinha que eu vou mostrar para vocês, vocês têm a real visibilidade disso. Talvez para o seu dia a dia, como fotógrafo, não tenha tanta necessidade desse tipo de coisa, mas às vezes monitores que hoje têm padrão HDR, painéis mais de alta intensidade, painéis que às vezes você vê televisores de alta capacidade que vão estar em exibição em grandes eventos, são painéis que às vezes o volume de luz, a intensidade de luz é realmente muito grande. E aí, claro, o Pro Plus vai estar suprindo tudo isso que você precisa. Quando a gente pensa na nossa realidade mais fotográfica, o Pro já supre absolutamente tudo. Todos os monitores que você tem hoje disponíveis, no caso de fotografia e vídeo, vão estar sendo suficientes para que você tenha a realidade daquilo que você precisa. Lembrando que os 3 calibram dispositivos móveis e também projetores de imagens, né? No caso, então, eu não tenho
uma luz, digamos, direto no painel, eu tenho uma luz, digamos, projetada, e ele faz a calibração desse tipo de equipamento também. Mas qual que é a diferença, então, quando a gente pensa em relação ao Studio, que é o mais simples, para o Pro? Ou seja, qual que é a diferença nesses dois? Primeiro, entre os três, o Pro e o Pro Plus, eles também fazem o acompanhamento da luz do ambiente. Então, se você tem variações no seu ambiente, ou se por acaso existe alguma questão envolvida nisso, o Pro e o Pro Plus eles vão estar o tempo inteiro monitorando o seu ambiente. Já o Studio não tem essa capacidade, mesmo porque o Studio ele trabalha com um software menos completo, tá? O Pro e o Pro Plus eles trabalham com um software, digamos, mais preparado, que é o i1 Profile. Já o Studio ele não tem esse software tão preparado, é um software mais básico que não te dá tantos recursos, como, por exemplo, também uma verificação da sua calibração. Então, às vezes, você precisa estar recalibrando e verificando. Então, uma vez que você fez uma calibração, o iProfile ele tem como fazer com que você coloque o colorímetro no seu monitor e ele faça uma verificação, uma validação daquilo que você está fazendo. Já o Studio, você não tem isso. Porém, ele calibra basicamente todos os seus monitores de uma maneira simples, rápida e prática, com um software bem preparado e com certeza aquilo que você vai precisar na essência no ato de você chegar na melhor equalização de luz e de cor da sua exibição dos seus monitores. Através disso, nós temos então agora preparados uma calibração, onde essa calibração vai estar, digamos, trazendo uma perfeição na exibição e você vai ter a tranquilidade agora de tratar com realidade o seu material, entendendo que aquilo que for ser exibido vai sair muito próximo daquilo que será transmitido para o papel. Por que muito próximo? Porque a gente tem, digamos, o trabalho do outro lado, do impressor, que com toda certeza, birôs Fine Art, como por exemplo a Atmosphere aqui em Belo Horizonte, ou a Inframe nos Estados Unidos, que são dois birôs que eu confio no projeto e no como eles lidam, ou a encadernadora Via Color, que é do grupo Via Color, junto com a Premiere e com a Pro Albums em Natal, que eu tenho certeza que seguem um padrão de excelência na impressão de álbuns fotográficos para eventos. Então, através dessas pessoas, eu tenho certeza que se eu calibrei bem o meu monitor e eu tenho agora a saída num ambiente preparado, eu vou ter uma certeza de um equilíbrio total, sem uma refação, sem ficar uma discussão, sem saber de onde está o problema, ou até mesmo diante daquela encadernadora que você ainda não tem a certeza, você falar, não, eu aprendi a calibrar, eu tenho o equipamento certo para isso e eu agora estou preparado para poder te falar, eu preciso de uma ajuda com relação ao material que você me enviou, porque não está ok. Diante disso, turma, a calibração de monitores é de grande importância. Eu peço que vocês estejam preparados para entrar em corales.com.br e descobrir um mundo de soluções em toda aquela questão que envolve gerenciamento de cores. Color checkers, monitores preparados, parassóis para o seu monitor, colorímetros, espectrofotômetros, enfim, uma gama de possibilidades que com certeza vão caber na sua capacidade de tratar, na melhoria do seu produto e com todo o mundo preparado para que você tenha a maior acuidade visual naquilo que você precisa transmitir. Então, de novo, corales.com.br, local certo para você ter tudo que você precisa. E se você tiver alguma dúvida, Henrique Ribas está aqui. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, me fala o que você achou disso. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, comente e compartilhe com os amigos. Espero que você tenha gostado e até a próxima.